A paz de Deus a todos, hoje nós vamos meditar à luz da Santa Palavra de Deus no livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, versos 18 e 19. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades e tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. De que maneira Deus pode perdoar pecados e ainda assim continuar sendo justo? Essa é uma pergunta central das Santas Escrituras. Um justo juiz vai fazer justiça, vai julgar de maneira justa. Se a Bíblia diz que todos pecaram, todos transgrediram as leis de Deus, logo, o resultado inegável disso é que Deus deve julgar os homens. Deus, como um justo juiz, deve condenar os transgressores da sua lei. Esse texto nos diz que Deus perdoa iniquidades e que ele passa por cima da rebelião do seu povo. O pecado é uma rebelião contra o Deus Criador, o Deus Provedor, o Deus que nos deu a vida. Mas ao contrário de confiarmos nele, declararmos a ele a nossa dependência, nós nos voltamos contra as suas ordenanças. Nós passamos a viver para nós mesmos. Desde o dia em que no Éden o homem desejou ser igual a Deus, ou seja, independente de Deus, agindo não mais segundo o conselho da vontade do Criador, mas segundo seus próprios desígnios, o homem se torna inimigo de Deus. Esse é o estado no qual toda a humanidade nasce, inimigos de Deus. Um justo juiz deve condenar os transgressores da sua lei. Mas o ato de Deus julgar e condenar os homens não diz respeito somente a uma punição temporal e física. O pregador Paul Washer dá um exemplo muito claro sobre essa questão. Ele diz que a punição pelo crime cometido é proporcional à honra da pessoa contra quem o crime é cometido. Por exemplo, se eu dou um tapa no rosto do meu vizinho, certamente eu serei preso e punido por esse ato, mas talvez eu poderia voltar à liberdade após algum tempo. Porém, se eu fizer exatamente o mesmo ato, mas contra uma pessoa de grande importância para os homens, de grande relevância na sociedade, se eu der, por exemplo, um tapa na rainha da Inglaterra, embora seja o mesmo ato que eu fiz contra o meu vizinho, certamente a punição será muito maior, será muito mais rigorosa. E qual é o objetivo de punir? A punição, a condenação é uma maneira de aplacar a ira da sociedade. Se alguém comete um crime, se alguém mata crianças inocentes, por exemplo, ou qualquer outro crime bárbaro que desperte a comoção pública, a única maneira de aplacar a revolta e a ira da sociedade é punindo o criminoso, é fazendo justiça. Mas nós cometemos pecados não somente contra os homens, mas sobretudo contra a honra e a dignidade de Deus. Davi sabia muito bem disso quando ele pecou. E embora tivesse pecado contra Batseba, quando ele comete adultério, e contra Urias, quando ele comete homicídio, ele reconhece contra quem ele havia verdadeiramente pecado. E na sua confissão, no Salmo 51, verso 4, ele diz: pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Os nossos pecados são uma ofensa contra um Deus infinitamente honrado, digno, justo, santo e eterno. E a única pena proporcional para as transgressões contra a lei de Deus é uma pena eterna. É o inteiro derramar da ira de Deus pela eternidade. É exatamente isso que nós conhecemos como inferno. E é somente isso que pode satisfazer a justiça de Deus, aplacar a sua ira. E sendo Deus inteiramente justo, ele não pode ser conivente com o pecado. Na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2, verso 13, Paulo diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Deus nunca vai agir contra os seus próprios atributos, ele sempre vai agir em conformidade à sua própria natureza. E Deus é inteiramente justo, inteiramente santo. E perdoar pecadores seria contrário à sua própria natureza santa e justa. Mas Paulo nos diz aos Romanos 3, 26, que Deus pode ser justo
e justificador do pecador. Ele pode continuar sendo justo mesmo justificando, perdoando transgressores da sua lei. Como isso é possível? A resposta é uma só. Cristo Jesus e a sua obra redentora na cruz do Calvário. Deus pôde passar por cima da rebelião do seu povo. Deus pôde perdoar iniquidades. Deus pôde perdoar pecados e transgressões. Deus pôde pisar nos pecados e lançá-los no mar. Deus pôde apagá-los, não porque ele decidiu fazer isso apesar da sua justiça e anulando a lei, não, mas porque alguém cumpriu a lei em nosso lugar. Na Epístola aos Gálatas, no capítulo 3 e verso 10, está escrito: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Nós estávamos sob maldição, porque a única maneira de sermos aceitos por Deus seria permanecendo perfeitos, segundo a lei de Deus, e isso nos é impossível de base, visto temos desde o nascimento a semente do pecado em nós, a corrupção do pecado herdada de Adão e Eva. É exatamente isso que Paulo diz na Epístola aos Romanos, capítulo 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Havia uma sentença sobre nós. Mas existe uma diferença entre a lei dos homens e a lei de Deus. Na lei dos homens, se eu cometo um crime, eu devo pagar por esse crime. Não há um substituto. Mas na lei de Deus, existe um substituto. O Antigo Testamento nos fala muito frequentemente sobre o cordeiro para o sacrifício substitutivo. As pessoas levavam um cordeiro sem mancha nem mácula, um cordeiro perfeito, e o sacerdote fazia imposição da mão sobre a cabeça do animal, transferindo simbolicamente a culpa dos pecados daquelas pessoas para o animal. E então o cordeiro era imolado, seu sangue era derramado em pagamento pela culpa do pecado. Aquele sangue cobria simbolicamente a morte gerada pelo pecado, trazendo a vida. Tudo isso, obviamente, eram sombras da antiga aliança, mas essas sombras apontavam para a verdadeira luz, apontavam para aquele que em si mesmo cumpriria todas as promessas do Antigo Testamento e cumpriria toda a justiça de Deus. João Batista nos dá testemunho sobre quem é essa pessoa. No Evangelho segundo João, no capítulo 1, verso 29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele vê o Senhor Jesus Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Epístola aos Gálatas, no capítulo 3 e verso 13, está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus aplacou a ira de Deus, pagando o preço pelos nossos pecados, tomando o nosso lugar naquela cruz. Ele nunca pecou, mas naquela cruz ele recebeu sobre si, ele tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, e ele tomou sobre si a maldição que estava sobre nós, a transformando em graça, a transformando em misericórdia, transformando em perdão, transformando em vida. E vida com abundância. Na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, verso 21, está escrito: aquele que jamais pecou foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A consequência direta do fato de Jesus ter cumprido toda a justiça de Deus e pagado o preço por nossos pecados em nosso lugar, é que Deus pode agora perdoar pecadores e ainda assim permanecer justos. Esta é a resposta das Escrituras, da maneira pela qual Deus pode continuar sendo justo e ainda assim perdoar pecadores. É somente por intermédio da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E é no momento que nós depositamos inteiramente nele, na sua obra redentora daquela cruz, a nossa confiança. E nós reconhecemos que em absolutamente nada além disso pode haver salvação. Nós reconhecemos que não é igreja, que não é religião, que não há absolutamente nada, nenhuma de nossas obras, nada que nós possamos acrescentar, nada que nós possamos fazer pode nos justificar diante de Deus. Mas como Paulo diz em Romanos 3, 26, Deus pode ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. É somente pela fé
que nós podemos ser justificados. É por graça somente e por intermédio da fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.